Agora, Sônia, vamos falar de uma novela que ontem, quando eu vi a notícia, eu falei, chegamos ao capítulo final. Só que antes de pisar nesse estúdio, eu tive certeza de que a novela da vida real ganhou um novo capítulo. E a gente está falando Estamos falando da dívida milionária de Denilson e Belo. Sim. Você aí do outro lado pode falar, eu vi essa história. Calma que tem um detalhe que chegou aqui pra mim, que é um detalhe novo dessa história. Já muda essa história, não tem final feliz não, né? Ela vai andando o tempo inteiro. Ontem, o nosso colega Léo Dias noticiou, olha, a dívida foi paga, 7 milhões de reais, Belo finalmente pagou o Denilson. É aquela dívida. Belo fez parte do Soeto, grupo que acabou se dissolvendo, que o Denilson era dono dos direitos. O Belo não cumpriu o contrato, o Denilson processou e ganhou em todas as instâncias. A dívida de 400 mil virou 5 milhões. O Denilson alega que, na verdade, agora são 7 milhões. Cadê juros? O Belo, gente, ele tentou várias vezes recorrer e dizer, olha, esse valor não é justo, tem que dividir esse valor com todo mundo que participou do Soeto. É verdade mesmo. O que acontece? Todo mundo tirando sarro com a história desde ontem. Tirando sarro, falando, olha, Denilson vai dar uma festa, recebeu 7 milhões do Belo. Eu vi comentário, com todo respeito ao Belo, que a gente gosta muito dele, mas eu vi comentários do pessoal falando, finalmente agora o Belo vai parar com essa fama de caloteiro, vai ser bom pra ele pagar essa dívida. Enfim, todo mundo feliz. Quem não está feliz é o Denilson. Por quê? Porque Denilson, até entrei em contato com ele antes de entrar no ar, ele ainda não me respondeu. Porque o Denilson veio a público nas redes sociais dizer que a história não é bem essa. Ele não recebeu, a gente tem a postagem dele para mostrar. E aí ele fala, Sônia, em relação às últimas notícias divulgadas sobre o caso com o cantor Belo, o que posso afirmar é que ambas as partes estão empenhadas em encontrar uma solução. Então, logo o assunto esteja 100% resolvido, me manifestarei. Ainda não está. Exatamente. Mas já gostei também desse comunicado. Ambas as uma partes luz no estão fundo, empenhadas, a gente viu aquele podcast que o Galvão, né, pergunta pra ele, ali pela resposta do Denilson, porque o Galvão pergunta, há uma chance de diálogo? Ele fala, e ali ele falava, negociação não. mesmo. E aí, gente, tem a história que é o seguinte, agora há pouco a assessoria de imprensa do Belo foi procurada. Ontem a assessoria do Belo afirmou que a dívida havia sido sanada, é isso que chama a atenção. E agora há pouco, a assessoria de imprensa do Belo se pronunciou dizendo o seguinte, ciclo fechado, vida fluindo em paz. É uma resposta que não diz nada, foi questionado se pagou ou não a dívida. Vida fluindo. Meu Deus do céu, lindo responder assim. E aí, gente, a nome resposta... de música, né? Dá uma... O que a gente sabe de bastidor, né, Sônia? A gente estava até falando aqui. O que a gente sabe? Que, de um lado, o Denilson exige 7 milhões de reais, o Belo retruca dizendo que, na verdade, são 5 milhões, que é a correção da dívida que começou lá em 2004, foi crescendo e chegaria a 5 milhões hoje. Ou seja, 5 milhões o Belo paga já e acaba com essa situação. O Denilson quer 2 milhões, de 2 milhões a 2 milhões e meio. Pode ser que chegue a 7 milhões e meio essa dívida do ponto de vista do Denilson. Eu também pegaria os 5, acaba com isso, dor de gente. cabeça. Essa dívida já teve em 11. Já teve em 11? Como é que foi diminuindo? Se fosse colocar os juros mesmo desde aquela época, essa dívida chega a quase 12. Nossa! Mas teve uma determinada, teve um determinado momento do processo que o Denilson já tinha atenuado uma parte desses juros e por isso caiu para 7. Eu acredito que o Belo esteja tentando negociar para ser só o valor mesmo da quebra de contrato, aquele valor cru, sem juros, sem nada. Nunca vai ser aquele Se eu fosse o Denilson, né? eu aceitava. Eu já Meio milhão? aceitava. Já Eu aceitava aceitava, esses Vlad. 5 logo. Os 5, Eu claro. aceitava. Claro. Porque, olha, virou essa história, como diz o nosso querido pensador Chico Barney, essa história do Belo com o Denilson se assemelha a o dia em que Gugu saiu do SBT, o dia em que Sandy Júnior se separaram, o dia em que o Exalta Samba chegou ao fim, o dia em que Fátima e Bonner anunciaram o divórcio e o dia em que Faustão saiu da Globo. Hoje é um dia desses. O dia em que Belo
pagou a dívida com o Denilson. Por enquanto eu acho não que é, resume tudo. Mas Não, pobre né? não tem um minuto de paz. sossego. Falou que vai pagar. Minuto de alegria. Não. Gente, o desgaste do Belo, sabe? Eu tava fazendo uma análise, né? A gente ri da história, não é rir da desgraça a palavra é forte, mas assim... É o rumo que a coisa tomou. O rumo que a coisa não para tomou. nunca. Mas pro Belo é um desgaste enorme. Pensa só, Claro. ele fez a Dança dos Famosos, aí noticiaram na imprensa, o que é uma verdade, que o Denilson queria o prêmio que ele nem Eu tinha acho ganho. que isso foi a Isso gota vai d'água. acompanhar Eu acho que ele isso foi a gota Pra d'água, carreira dele entendeu? toda, isso vai Sim, acompanhar, né? O Belo faz show na pandemia, Denilson entra no meio da live do YouTube e começa a chamar ele de caloteiro. O Belo, por onde anda, as pessoas dão esse apelido de caloteiro. Então, fica um desgaste que a carreira do Belo vai muito bem, porque vai, Ele tá e comprando fica a uma coisa liberdade, segurando, que é a né? dívida. Ele tá